Boa tarde, meus irmãos, paz e bem para todos vocês. Espero que todos vocês se encontrem bem na paz do Senhor, tá? Hoje, neste domingo, dia do Senhor, dia maravilhoso, dia de agradecer e louvar a Deus todos os dias, né? Mas hoje o dia do Senhor, o dia que nós devemos, né, deixar esse dia de repouso, de oração, dia de ir à igreja, de fazer a leitura da Bíblia, né? De fazer reflexão. Enfim, o dia do Senhor. Espero que todos vocês estejam em paz com seus familiares, né? E todos na santa paz de Cristo. Meus irmãos, hoje eu vou fazer para vocês a leitura e proclamar a leitura do Evangelho segundo São Marcos. A leitura de hoje da nossa Bíblia Pastoral, aqui para vocês, eu vou proclamar. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Vai falar, né, sobre o divórcio. Esse evangelho também se encontra em Mateus, no capítulo 19, do versículo do 1 a 12. Aqui em São Marcos, né, é do capítulo 1, do capítulo 10, versículo 1 a 12. Certo? Então, vou começar. Depois eu faço uma reflexão para vocês. Tá? Partindo daí, Jesus foi para o território da Judéia, para o outro lado do Jordão. E de novo as multidões se reuniram em torno dele, e ele as ensinava como de costume. Alguns fariseus se aproximaram dele e perguntaram para pô-lo à prova. É permitido ao marido divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu: o que Moisés lhes ordenou? Responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e mandá-la embora. Jesus lhe disse: ele escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre isso. Jesus lhe disse: quem se divorciar de sua esposa e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro, comete adultério. Meus irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Senhor, esse santo evangelho, né, seja a nossa salvação. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje vem nos falar sobre o divórcio, né? Naquele tempo, as pessoas se divorciavam também. Não é só hoje em dia que as pessoas se divorciam. Esse divórcio, na época, foi permitido, sim, por Moisés. Mas, devido à dureza do coração daquelas pessoas, né? Daquela cultura judaica, assim como ainda hoje existe nas outras culturas, era permitido, né, o homem ter outras mulheres, e isso só aconteceu devido a essa permissão, né, da questão do divórcio. E a mulher era muito discriminada, era muito sofrida naquele tempo, não tinha os direitos reconhecidos, né, e devido a ser uma sociedade patriarcal, o homem, né, ele tinha direito sobre tudo, e a mulher, né, ela passava por situações muito difíceis, né? Então dependia muito do homem, devido justamente àquela cultura opressora, né, que se vivia naquela época, naquele tempo, no tempo de Jesus. Então os fariseus, querendo testar Jesus, perguntaram se era lícito, né, separar, dar a carta de divórcio às suas esposas. E Jesus disse que Moisés só permitiu devido ao coração dos homens, por causa justamente do pecado. E que a partir do momento, né, e que Deus une um homem e uma mulher, eles não serão mais um, eles serão uma só carne, ou seja, uma só pessoa.
porque um terá que cooperar com o outro, um vai ajudar ao outro, eles têm que ter a cumplicidade, o amor, né? Ter a união. Então, não é lícito a separação, né? Quando Deus une, que os casais se casam na igreja católica, ou seja, na religião, né? Ele está fazendo uma promessa, não só à pessoa, está fazendo também uma promessa a Deus. Isso é muito sério. As pessoas não devem levar o casamento na brincadeira, pensar bem antes de casar, né? Saber que o casamento é um compromisso sério. Não deixar as coisas acontecerem, né? Se maltratar a mulher ou a mulher maltratar o homem e vice-versa. Que Deus uniu, o homem não separe. E mesmo que se separando, tendo o divórcio, né, eles continuam unidos pela promessa que fizeram a Deus. E o casamento, né, da lei, que é o casamento dos homens, sim, é um casamento, serve aqui perante a terra, perante os homens, serve sim para garantir os direitos, né, direitos civis do homem e da mulher. Mas o casamento religioso é um casamento muito sério, no qual, né, as pessoas têm que pensar bem antes de casar no religioso, porque você está fazendo uma promessa a Deus também. E a partir do momento que vocês se casam, vocês serão uma só carne. Então tem que ter fidelidade, amor, respeito, na doença, na pobreza, né? Tem que ser companheiro, tem que realmente pensar o seguinte: o amor, né, o verdadeiro amor, ele tudo vence. Quando se há amor de verdade, né, e compromisso, né, os casais conseguem vencer as dificuldades, né, que surgem nos casamentos, certo? Então, meus irmãos, eu espero que essa reflexão, né, irmãos e irmãs, que essa reflexão entre nos vossos corações, né, nas vossas mentes, e que pensem bem, reflitam sobre os relacionamentos, né? Se procurarem, né? No caso dos casais que viverem brigando, procurarem ajudá-los na reconciliação, né? E não na separação, muitas vezes acontece muito. Mas, dependendo muito dos casos, cabe a Deus julgar cada situação. Mas o que é lícito, né, e verdadeiro dizer que, conforme a palavra de Deus e conforme a resposta de Jesus Cristo, aquilo que Deus une, o homem não separa, certo? Então, eu espero que vocês reflitam bem, né, e pensem, né, nessa palavra e revejam os relacionamentos, né, reflitam, orem pelos casais que não estão bem, que estão brigando. Rezem a Deus por eles também, porque também muitos casamentos necessitam de oração para que não se destruam, né? Porque o demônio, ele age para destruir a família, né? E um dos pontos que ele mais ataca é a família, os casais. Então tem que os casais, os dois, terem muita oração, unidos a Cristo, né? Irem à igreja, rezarem, ler a palavra de Deus, estarem unidos, serem sinceros com os outros. É isso que é a verdadeira união, verdadeira, que traz a verdadeira felicidade ao casal, né? Unidos em Cristo, tudo vencemos, certo? Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor e sejam felizes, né? E busquem sempre a realização, né? O respeito, a fidelidade, o amor verdadeiro, né? A união. E estejam sempre unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, né? E espero que vocês se encontrem todos em paz, na santa paz do Senhor. E neste dia de São Francisco, né? Estamos chegando aí, que São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas, interceda a Deus por nós e nos livre de todo mal e nos cure todas as nossas feridas sentimentais, espirituais, né? E restaure nossa vida pelo amor e pela paz, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para todos vocês, paz e bem, e até nosso próximo encontro. Tchau, um grande abraço virtual.